Olá a todos, eu me chamo Danilo Gomes, sejam bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para mais esse diálogo filosófico, a presença do amigo Ibirá Barreto. Seja muito bem-vindo, Ibirá. Muito obrigado, Danilo. Olá a todos. Bom, pessoal, no nosso podcast de hoje nós vamos abordar o tema do mito, né? E o tema de hoje é o valor do mito para os dias atuais. E para falar de mito, não é, Ibirá? É sempre importante nos reportarmos à mitologia, né? Que é algo fundamental em várias civilizações antigas, né? Como a egípcia, a grega, a romana, enfim. Então, para falar de mito, a gente tem que falar de mitologia também. Eu gostaria que você falasse um pouco o que é o mito, o que é a mitologia, para que a gente contextualizasse e partisse desse princípio para esse nosso diálogo de hoje. Essas histórias de heróis, não é? Eles são como modelos para nós. Veja, mesmo quando não se fala da mitologia antiga, dos povos antigos, que possuíam panteões fantásticos, né? Você acaba tendo mesmo que substituir, mesmo que seja algo como o faroeste ou como super-heróis, como nós temos nos dias atuais, não é? Temos inclusive aquele grande mitólogo do século XX, o Joseph Campbell, que nos fala muito disso. Ele compara diversas culturas, né? Mostra como existem muitos pontos em comum, como, por exemplo, o famoso caminho do herói, não é? Que você vai ter aí o Guerra nas Estrelas, você vai ter vários exemplos muito famosos disso, não é? De modelos que nos inspiram. Eu vejo muito, eu costumo dizer que depois do Homero, lá da antiga Grécia, ninguém inventou nada de muito novo. Na verdade, o ser humano ele tem um fascínio por essas histórias, não é? Nesse ponto é como se fôssemos crianças. Nós adoramos ouvir e ouvir novamente as mesmas histórias, ainda que coloquemos alguma capa, um formato, uma forma mais moderna, uma forma diferente. Mas no fundo você sempre vai encontrar esse caminho do herói. E por que é tão fascinante? Não é? Provavelmente porque é a própria história do ser humano. Porque cada um de nós temos essa necessidade de protagonizar a nossa própria vida, de realizar grandes feitos, de viver algo especial, não é? Então eu acho que isso é uma parte tão importante do ser humano, não é? Às vezes nós ficamos tão afundados na nossa rotina, no trabalho, enfim, e que perdemos esse encanto, não é? Eu acredito que a mitologia ela nos ajuda muito nesse ponto, né? E na antiguidade, mais do que simplesmente nos inspirar, a mitologia era utilizada como uma forma de educação mesmo, não é? Para que você pudesse dar às crianças modelos de conduta moral. Exatamente, Ibirá. É importante você falar disso, era justamente sobre isso que eu ia te perguntar agora. A mitologia ela tinha um sentido, né? Um sentido de formação humana, podemos colocar dessa maneira, né? Eu gostaria que você falasse justamente sobre esse tema agora, né? Que você esclarecesse mais essa questão de como os antigos concebiam a mitologia nesse processo formativo do homem, não é? Porque isso era muito importante, como você mencionou hoje. Nos dias atuais, o ser humano se vê submerso numa série de problemas cotidianos e esquece esse aspecto heróico. E todo ser humano ele tende a viver algo especial na sua vida, ele quer viver algo especial. E eu gostaria que você falasse justamente disso, né? Como esses povos concebiam isso. Bem, os gregos, eu considero um exemplo bem interessante. Nós temos grandes referenciais em todos os campos do conhecimento humano. Então, você vê que eles eram muito maduros em relação à ciência, em relação à filosofia, em relação à literatura, às artes, certo? E justamente nesse aspecto, eles seriam, curiosamente, infantis. Hoje em dia, quando você fala de mito, não é? Vem à mente o quê? Uma história fantasiosa, algo que não tem uma aplicação no dia a dia, né? Não tem um sentido de vida, na verdade, né? É como se fosse uma lenda, né? Dá pra gente conceber dessa maneira, né? Isso, é muito comum. Isso é só uma lenda, né? Não existe. Não existiu, né? Não existiu. Né? Então, às vezes se esquece que não é que, não é que o mito seja uma mentira, né? Tem uma concepção assim. A história seria aquilo que realmente aconteceu. Fato mais concreto, mais racional. Mais racional. E o mito seria uma mentira. Né? Ou algo que não existiu de fato. Ou algo que não existiu de fato. Quando, na verdade, quando você fala sobre o conteúdo filosófico... Simbólico também, por que não? Sim, o conteúdo simbólico, claro. Quando você fala disso, existe uma função muito clara. Você pega, em termos de transmitir conhecimento, a mitologia é como uma espécie de fóssil psicológico, não é? Se você tem, por exemplo, uma linguagem química moderna,
não é? Tem todas aquelas letras, aqueles números. Daqui a 2.000, 3.000 anos, se o cara não tiver uma chave de interpretação daquilo, ele não vai entender. O mito funciona da mesma maneira, não é, Ibirá? Funciona. É uma chave de entendimento sobre uma realidade. Correto, isso mesmo. Ele não é assim, aquela ideia de que você coloca como se... não, os antigos eles não conseguiam explicar o funcionamento da natureza, por isso tinham que utilizar uma historinha. Né? Como se nós soubéssemos exatamente como funciona o universo. Né? Mas, enfim, era uma forma simbólica, né, de colocar certos valores. Né? Por exemplo, quando você fala de Zeus, ele era associado ao raio. Né? Era o deus dos deuses, o raio da vontade. Né? Aquela vontade que rompe os obstáculos. Né? Você vê que um raio, quando ele cai na Terra, ele não pede licença. Né? Ele não é necessariamente violento, mas ele tem essa conotação de romper os obstáculos, né? Por exemplo, existem pessoas que são naturalmente assim, percebe? Elas têm esse ímpeto, né? essa capacidade de resolver os problemas do seu dia a dia. E uma pessoa que tem essa virtude, essa característica, né? Imagine um dia em que ela esteja passiva, que ela não viva essa virtude. Esse dia vai ser como para ela? Mas um dia comum ou talvez um dia perdido porque ela não usou o potencial, né? De fato. Isso, exatamente. Poderíamos entender dessa maneira, não é? Poderíamos entender dessa maneira. Então, um sujeito desse teria, sei lá, uma estatueta de Zeus bem em frente à cama, que é justamente para quando ele levantar, no seu primeiro momento, ele relembrar daquilo que ele realmente é. Não é? Não como uma espécie de superstição em relação a um Deus, que ele ia fazer uma oferenda para o Deus, senão Deus ficaria ofendido com ele. Né? Não, é uma questão de você se conectar com uma ideia, não é? Logo no início do dia, aí você vai olhar para aquilo e vai se lembrar de quem você realmente é. Não é? Não no seu aspecto vulgar, mas no seu aspecto mais celeste, no seu aspecto mais elevado. Não é? E assim com todos os deuses. Né? E dentro disso que você está falando, a gente pode até pegar um exemplo mitológico bastante conhecido, né? Que é o mito de Ulisses. Né? Sim, o próprio Ulisses mesmo, que você citou, ele era devoto de Atena. Né? A deusa Atena é a deusa da sabedoria. E uma das principais características do Ulisses é justamente a sua astúcia, a sua maneira engenhosa de resolver as diversas provas com as quais ele se deparou nas suas viagens. Né? Então essa é uma coisa muito curiosa. Né? Quando ele retorna para casa, tem uma passagem que eu acho super interessante, porque ele vê todos os pretendentes, aqueles caras que estavam usurpando o seu reino. Né? Porque o Ulisses ficou 20 anos fora de casa. Né? Esses caras estavam querendo usurpar o reino, casar com a mulher dele, né? Enfim. E o primeiro impulso que ele tem é de ir lá e acabar com todos, né? Só que ele pensa assim, puxa, não. Se eu fizer isso, eu vou me precipitar, não é? Eu vou aprontar uma armadilha para que eu possa retomar o governo do reino, né? Fazer com que a justiça prevaleça de novo. Nesse momento, a Atena aparece para ele e fala, olha, Ulisses, é por isso que eu gosto de você. Qualquer um agiria de maneira idiota e colocaria tudo a perder. Mas você não. Você utiliza a sua inteligência, né? E isso é muito interessante o que você está colocando, Ibirá, porque se nós pararmos para pensar num contexto comum, quando o ser humano deixa de usar as suas virtudes e os seus valores, ele começa a se precipitar em relação a uma série de coisas, porque ele não usa da sua inteligência para resolver um problema da melhor maneira. Então, quando a gente perde essa capacidade de raciocinar, de refletir, e isso o mito também nos ensinava, a gente começa a cair num conceito comum de vida, né? Ou seja, o ser humano nasceu para ser protagonista da sua vida. Se a gente encarar a vida do ser humano como um filme, ele deveria ser o ator principal da sua vida. Ele deveria ser o diretor da sua vida. O mito também ensina isso, a dirigir a vida de uma maneira mais coerente, mais ética, mais moral. E Ulisses, dentre tantos outros que a gente vem dialogando aqui, tem essa característica, né? E quanta falta faz isso, não, Ibirá, nos dias atuais? Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque como a gente vive num momento tão complexo, em tantos sentidos, que não caberia nos estendermos aqui agora, mas a gente vive um momento de um mundo tão confuso em relação a princípios, meios e finalidades. Imaginamos, às vezes, que não é possível vivenciar um mito, que isso é muito longe da nossa realidade hoje, mas na verdade isso não é, né? Você colocou muito bem agora há pouco que o ser humano começa a se submergir nos seus problemas, perde a capacidade heróica de vivenciar a sua própria vida, né? Então, gostaria que você falasse um pouco também sobre isso, da importância dos mitos nos dias atuais. Olha, nesse ponto, quando eu vejo as crianças,
elas têm uma facilidade, uma naturalidade muito grande com relação a isso, né? Quando elas assistem um filme do seu herói favorito ou colocam uma fantasia dele, de certa forma elas conseguem, elas se sentem o próprio, né? Elas Se projeta nesse herói, né? se projetam nesse herói, né? Muitas vezes as pessoas vão chegando à vida adulta e falam para si mesmas: não, agora eu sou sério, isso é coisa de crianças, não é? Ou de adolescentes, etc. De adolescentes. Passei dessa fase, né? Passei dessa fase, né? E aí você acaba perdendo uma coisa tão bonita, uma coisa tão importante na vida, que é o quê? É o fato de você ter a capacidade de se inspirar nos grandes modelos. Você vê que isso é uma coisa tão necessária para o ser humano, conforme nós falávamos agora há pouco. Sempre vai ter um irmão mais velho, um professor, não é? Que nós vamos buscar alguma virtude nele, vamos apreciá-lo de alguma forma. Esse modelo que você fala, desculpe até interrompê-lo, eu precisava falar disso agora, que é justamente um arquétipo, né, Ibirá? Que esse irmão mais velho, essa pessoa é quem nos inspira, né? Sim, quem nos inspira. Só que, veja bem, a gente estava falando dos gregos agora há pouco, eles utilizavam os mitos como uma forma educacional, não é? Então você já possuía isso já de projeto, né? Você já colocava vários elementos, digamos assim. Vários elementos, né? De conduta, enfim. De conduta ética, certo? Por exemplo, falou agora dos heróis antigos, o próprio Hércules, né? Um exemplo de trabalho, né? De capacidade de descobrir formas de você resolver suas questões, né? Essa engenhosidade dele. Nós não devemos nos envergonhar, às vezes, de se sentir um pouco como ele. Ou como quando nós assistimos algum filme, alguma coisa assim, né? Tem, por exemplo, nos dias atuais, são muito famosos aqueles heróis, né? Do cinema, né? Certo. Você pega, por exemplo, teve uma cena muito bonita do Capitão América, que eu achei interessante porque ele era um cara muito pequeno, muito fraco, muito raquítico, mas ele queria servir a pátria dele, né? Ele queria ajudar as pessoas, não é? E ele acabou entrando num projeto ultra secreto do exército e tal, em que o escolhido seria submetido a um soro que tornaria ele um super soldado, não é? E o general não gostava do Steve Rogers, né? Ele queria um outro, com um formato que... Mais preparado fisicamente, digamos assim, né? Sim, mais preparado fisicamente e com um perfil mais adequado a esse general, né? E aí o cientista que estava conduzindo a questão, ele falava assim: olha, eu acho que esse cara não seria o melhor, porque, olha bem, ele é um valentão, né? E se nós aplicarmos o soro nesse cara, ele vai se tornar um super valentão. E ele indicou o Steve Rogers, né? E esse general achou horrível. Ele falou: não, com esse cara nanico, né? Só que ele teve uma ideia bacana. Ele pegou uma granada, era uma granada falsa, né? Mas jogou no meio de todos os possíveis pretendentes ao projeto, né? O que aconteceu? Todos eles fugiram. Menos o Rogers, né? E aí ele abraçou a granada para evitar que causasse um dano maior às pessoas. Eu achei isso legal porque eu vi um exemplo de nobreza, né? Falei: poxa, esse cara é nobre, né? E depois ele efetivamente se torna aí o herói, né? O Capitão América, né? Mas na verdade, a essência do que realmente significa o herói já estava ali. Então ele não precisava ter tomado nenhum tipo de super soro ou ter tomado alguma coisa, enfim. Ele por si só ele já tem o quê? A principal virtude que o torna um herói, né? E todo ser humano, de alguma maneira, Ibirá, em qualquer época da história, ele tem isso, como você mesmo mencionou lá atrás. Ele tem esse aspecto heróico para ser desenvolvido. E isso se dá através dessa educação mítica, digamos assim, não é? De uma educação que permita que o ser humano se desenvolva através das suas virtudes, dos seus valores. Porque aí sim nascerá o herói que há no ser humano, não é isso? Perfeito, isso mesmo. Nós temos que entender que a vida é uma aventura, né? Nós não podemos tornar as coisas vulgares, né? Desde o primeiro momento em que despertamos, temos que entender que é um novo dia, com muitas aventuras e muitas possibilidades de crescimento, com a oportunidade de você conhecer pessoas novas, lugares novos, né? Muitas vezes as pessoas amaldiçoando um novo dia, porque é mais um dia de escravidão, de trabalho, né? E isso é tão contrário à nossa natureza mais pura, né? Parece que, como eu falava agora há pouco das crianças, né? É como se as pessoas fossem perdendo algo pelo meio do caminho, perdendo um frescor, uma apreciação pela vida. E isso torna a vida extremamente medíocre, né? Simplesmente buscando coisas, comprar coisas, acumular bens materiais, né? Enquanto deveríamos estar procurando os nossos bens humanos, né? Aqueles bens que vão nos tornar mais virtuosos e que vão fazer com que
o nosso exemplo seja um reflexo para os outros. Perceba, ninguém pode nos forçar a ser desonestos ou a sermos maus. Isso é uma coisa que depende exclusivamente de nós. E mesmo perante circunstâncias difíceis, né? De fato, uma coisa que eu acho muito, muito importante que eu vejo nos mitos é o fato de que os heróis, eles são sempre o quê? Eles têm um parentesco divino e um parentesco terrestre, certo? E muitas vezes você vê os heróis sendo, entre aspas, espezinhados por algum deus. Poderia haver uma interpretação um pouco mais profunda disso, né? Não que um deus esteja perseguindo o herói, né? Mas, de certa forma, é como se esse deus fosse o mestre desse herói. Porque o mestre é aquele que coloca as provas, né? É como, por exemplo, se você quiser se tornar um atleta, você vai precisar do quê? De um treinamento, certo? E aí o seu treinador vai colocar um monte de obstáculos para você. Mas isso é para o seu mal? Não, isso é para que você efetivamente se torne um atleta, não é? Então eu acho isso muito, muito legal porque os heróis, eles passam por muitas dificuldades, não é? Diziam os antigos que quando o ser humano começa a ter uma vida muito, muito medíocre, uma vida em que não lhe aconteça nada, é porque os deuses se esqueceram dele. Então, à medida que nós temos provas, temos obstáculos a superar, significa que nós estamos sendo lembrados, né? Sendo lembrados, né? É como aquele professor, né? Quando o professor vê um aluno que não está nem aí para nada, geralmente, se esse cara tira uma nota boa ou ruim... Tanto faz, né? Tanto faz. Mas o cara que é bom, o professor vai pegar no pé. Porque ele vai ver o potencial. E justamente ele quer um desenvolvimento disso, né? Quer um desenvolvimento disso. Falam, você não pode ser mais ou menos, né? Interessante, Ibirá, você falando disso, né? Tem um artigo da professora Délia Steinberg, né? Que é a diretora internacional de Nova Acrópole, que chama justamente O Herói Cotidiano, que é um livro que ela escreveu, né? E tem uma parte onde ela fala justamente sobre isso, né? Ela diz que o heroísmo consiste, pois, em enfocar cada dia, cada ato, como uma prova na qual todas as nossas forças, desde as físicas até as sutis da inteligência e da alma, vão entrar em jogo. Às vezes cairemos e, outras tantas, quantas faça falta, retornaremos a levantar. Então, não sentes ainda o herói em si? Dá-lhe um lugar e o verás crescer como uma coluna em teu próprio interior. É interessante que justamente, refletindo sobre isso, né, ela fala que há um sentido da vida, né? Ela fala que o sentido heróico da vida não se esgota em uma batalha. Ela fala que o sentido heróico é o que dá sentido a essa vida heróica. E não é um momento da vida, não é uma prova, né? É uma constante na vida do ser humano. E isso consiste nos pequenos aspectos da vida, nas pequenas atitudes do dia a dia, até as mais elevadas da alma, né? Realmente, Délia se expressa de uma maneira belíssima. Sempre esse livro, O Herói Cotidiano, é um livro de cabeceira, um verdadeiro livro de cabeceira. E isso me faz lembrar que nós precisamos também ter os nossos livros de cabeceira, os nossos filmes favoritos, nossas músicas. Nós precisamos ter no nosso dia a dia... Referenciais, não é, Ibirá? Isso, referenciais profundos, referenciais que possam nos trazer rapidamente de volta a esse mundo heróico, esse mundo heróico que, muitas vezes, pelo dia a dia, nos massacra tanto, não é? E que nós precisamos ter vários elementos que estejam muito rapidamente à mão para que nós possamos relembrar isso, né? Uma espécie de cofre onde nós possamos guardar aqueles elementos que nós temos de mais sagrados, não é? E que possamos ter isso no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Sempre relembrando os modelos mais altos, aqueles modelos que o tempo não vai corroer. Porque, verdadeiramente, esses são os nossos tesouros, né? Aquelas coisas que vão nos ajudar no nosso dia a dia a ser melhores e que vão inspirar os demais também a serem melhores. Exatamente, Ibirá. Bom, pessoal, ficamos por aqui, encerrando com essas palavras do Ibirá, mais um podcast filosófico. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado também à presença do Ibirá Barreto. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Danilo, por mais essa oportunidade. E obrigado a todos aí pela audiência. E para quem quiser nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser conhecer mais sobre a Nova Acrópole, Escola de Filosofia à Maneira Clássica, basta acessar o nosso site www.nova-acropole.org.br. Até a próxima!